Muito boa noite. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre algumas afecções da bexiga que são extremamente comuns e algumas estratégias para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós vivemos em meio a uma epidemia, talvez silenciosa, de doenças da bexiga. A gente não tem notado isso, mas sintomas que eram muito comuns só na idade madura, em mulheres e homens, hoje acometem todas as faixas etárias e até crianças e jovens cada vez em idade menor. Os motivos para isso eu vou expor durante a apresentação e eu vou expor também algumas estratégias para a gente tentar evitar esses sintomas. Quais sintomas são esses, né? Então, didaticamente, para acompanhar a apresentação, a gente pode pensar que a bexiga tem duas funções. A bexiga é um reservatório, ela tem que ter uma capacidade de armazenar a urina e uma capacidade de esvaziar a urina. O que é uma capacidade de ser um bom reservatório? É um reservatório que nos dê autonomia para fazer as nossas atividades durante o dia sem nos interromper frequentemente. Isso de dia e de noite. Então, todos nós, eventualmente, vamos ter um episódio que a gente pode ser chamado a atenção pela bexiga e ter que correr ao banheiro. Isso é uma coisa chamada urgência e isso acontece com todo mundo. Quando isso acontece com muita frequência e vem acompanhado também de sintomas muito mais delicados, como perda de urina, isso se chama síndrome da bexiga hiperativa. E é uma doença muito comum, principalmente em mulheres, mas que vem se tornando cada vez mais comum em outras faixas etárias também. Por que acontece a bexiga hiperativa? Isso de a gente ter uma frequência aumentada, ter que interromper o que a gente está fazendo para ir correndo ao banheiro e, eventualmente, até perder urina, criar esse sintoma constrangedor. Várias coisas. Hábitos, por exemplo, a gente tem uma urina que é cada vez mais concentrada e irritante. A gente bebe menos líquido pela rotina do nosso dia a dia. A gente bebe líquidos que são extremamente irritantes para a bexiga. Cafeína, como a Elaine falou por outros motivos, é uma das substâncias, cafeína, que está presente no chá, nos cafés, refrigerantes, nos colas, nos achocolatados. A gente vai cada vez menos ao banheiro e a bexiga acaba tendo que desenvolver mecanismos neurais diferentes para chamar a nossa atenção de que ela precisa esvaziar. Então, isso tem se tornado frequente também em crianças, também em adolescentes. E o tratamento para isso começa do básico, né, acertar hábitos como hidratação, alimentação. O oposto desse sintoma de perda urinária é a dificuldade de esvaziamento. Isso é mais comum em homens e isso ocorre por quê? A bexiga, eventualmente, ela pode atingir um estado de repressão tão intensa, tão grande, em que o músculo perde a contratilidade usual dele, ele cai num ciclo vicioso. A bexiga está tão distendida, isso gera dor, libera tantos mediadores químicos que ela não consegue mais contrair. Isso geralmente força o paciente a procurar o pronto-socorro e ele, às vezes, vai precisar de um catéter para esvaziar a bexiga. É um evento dramático, drástico, com consequências psicológicas e fisiológicas comparáveis até de um pequeno infarto. Esse episódio, quando acontece, chama retenção urinária. Isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. O motivo mais comum, que vocês todos devem ter ouvido falar, é um crescimento chamado hiperplasia prostática benigna. A próstata no homem vai crescendo por influência hormonal durante a idade e, eventualmente, isso vai descompensar com uma dificuldade grande da bexiga esvaziar, que é a retenção urinária. Outras causas comuns são o uso de medicações. Algumas medicações estão sendo usadas com mais frequência atualmente e podem levar à retenção urinária. Algumas delas, medicamentos antidepressivos, têm efeitos retencionistas na bexiga. Medicamentos novos para emagrecimento. E medicamentos que a gente julga, às vezes, como simples, porque são vendidos até sem receita, como antigripais e descongestionantes nasais. Então, muito cuidado na hora de utilizar medicamentos novos, principalmente quem já tem alguma dificuldade miccional, que pode ser o precipitador no episódio grave como essa retenção. Quem tem retenção urinária, se não fizer nenhum tratamento específico, tem uma chance muito grande, de mais de 87%, de voltar a ter essa retenção no futuro. Então, é um evento que, quando acontece, merece atenção médica. Quando acontece isso é uma coisa grave, pode ser um tumor, pode ser uma patologia grave? Pode.
tanto a urge-incontinência, essa queixa de perda urinária frequente, quanto a retenção urinária podem ser sinais de uma doença mais grave. Graças a Deus, raramente é o caso. A maior parte das vezes é importante passar no seu médico para descartar que seja uma doença maligna da bexiga ou da próstata, mas na minoria dos casos esse é o caso. Descartadas essas patologias mais graves, a gente tem geralmente uma causa funcional, é uma causa neurológica funcional para esses sintomas terem acontecido, ou a hiperplasia prostática benigna, no caso da retenção. Quais as estratégias para a gente evitar esses problemas? A gente, nos últimos 10 anos, teve uma revolução grande na medicina, no sentido do tratamento clínico e cirúrgico dessas patologias. Surgiram, no tratamento cirúrgico, novas fontes de energia que são cada vez menos agressivas, como fonte de energia bipolar, a fonte do laser, cirurgia robótica. Foram grandes revoluções que melhoraram muito o tratamento cirúrgico dessas patologias da bexiga e da próstata. Do ponto de vista de remédios, a gente tem drogas cada vez mais seletivas, drogas cada vez mais específicas, que são mais efetivas por isso e, além de tudo, têm menos efeitos colaterais por serem bem direcionadas a receptores específicos. Essas duas os avanços são muito importantes, mas uma coisa importante para a gente pensar é que, segundo vários líderes da medicina, como o Dr. Drauzio Varella, o Dr. Claudio Lothenberg, talvez o futuro da medicina não seja só a melhora tecnológica. A gente tem que pensar que o futuro da medicina talvez seja o retorno da autorresponsabilidade ao paciente. O paciente cada vez mais toma conta da sua própria saúde. Então, como a gente falou no começo, não adianta a gente pensar em um tratamento efetivo sem pensar antes num tratamento que passe por uma reeducação alimentar, numa reeducação dos hábitos, que é muito importante no meio dessa rotina nossa de correria que a gente vive atualmente, nessa área de informação em que tanta coisa divide nossa atenção e que a gente tem tanto pouco tempo para prestar atenção nos nossos próprios sintomas. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Lembrando, então, hidratação adequada, evitar líquidos que são muito irritantes, contendo cafeína, cuidado com medicações diferentes, medicações que possam ter efeitos colaterais, sempre avise seu médico antes. Surgindo esses sintomas, eles, com o tempo, o paciente até se acostuma com eles, mas é importante que ele tenha uma investigação para descartar, para investigar se tem uma causa que precisa de um tratamento específico, né? E tendo o diagnóstico, fazer um tratamento adequado. Isso vai ter um bom efeito na qualidade de vida desses pacientes. Muito obrigado.